Queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra, estudo da palavra. Vamos começar um estudo no livro de Ruth, né? E nós vamos aprender algumas coisas, tá certo? Neste livro. Eu quero convidá-lo a ler a palavra do Senhor, a ler a Bíblia, que é viva e eficaz, né? A abrir no livro de Ruth, no capítulo do número 4, e o versículo 17. Nós vamos estudar o livro, mas eu quero, nesta primeira aula, falar um pouco sobre um personagem que ele não aparece neste livro, não aparece, tá? Mas nós vamos falar dele um pouco nesta primeira aula, tá bom? Vamos ler o versículo 17, convidá-lo para ler comigo o texto da palavra de Deus. Diz assim: as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha só, nós vamos falar um pouco sobre Davi, falar sobre esse personagem que existe muitas coisas sobre ele na Bíblia, tá? Muitas coisas a respeito de Davi. E nós queremos falar um pouco sobre ele. Deixe-me dizer, o pai de Davi foi Jessé. E o avô de Davi? Obed. Estamos tudo aqui, né? O avô de Davi, Obed. E os bisavós? Está aqui no livro de Ruth, né? Os bisavós. Os avós foram Boaz e Ruth, bisavós de Davi. Você pode ver na genealogia, você pode encontrar, né, lá no Novo Testamento, quando fala da genealogia, Mateus capítulo 1, versículo 5, falando que Boaz, né, Boaz gerou Obed, certo? E quem eram os tataravós? Os tataravós de Davi. Nós vemos aí nesse versículo o pai, o avô. Nós sabemos que quem teve a criança foi Ruth e que o pai era Boaz. E o tataravô? Quem eram os tataravós? Tudo bem, podemos pesquisar e ver, né, que o nome do pai era Salmão e a mãe Raabe, aquela que deu esconderijo para os espias, aquela que cuidou para que Israel não fosse denunciado, né? O povo de Israel não fosse atacado, e cuidou dos espias. Foi salva juntamente com a sua família e casou com Salmão. Muito bem. Você pode ver aí em Mateus capítulo 1, versículo 4. Você pode ver em Josué 2, versículo 1. Você pode encontrar em vários textos da Bíblia os tataravós de Davi. Davi, um homem que, podemos dizer assim, foi usado poderosamente por Deus, né? Para expandir a nação de Israel, né? Os 70 anos de Davi, né? Ele passou 30 anos apenas trabalhando, né? Apenas cuidando das ovelhas, 30 anos ali cuidando dos rebanhos. E depois ele passou mais 40 anos como rei. Então ele estava
com o seu pai, nesse primeiro período de 30 anos, com o seu pai, né? Depois trabalhando para o rei Saul, né? E depois ele assumiu o trono reinado. Bom, ele, mesmo como servo de Saul, ele tinha destaque, ele cresceu e todos gostavam dele, todos o amavam. Por isso que ele foi rejeitado pelo rei Saul. Foi rejeitado, ele necessitou, precisou fugir e foi viver junto aos filisteus, tá bom? Davi, ele foi pastor de ovelhas, e nós vimos ali o Salmo 23, ele falando desse tempo em que ele foi o pastor das ovelhas. Davi, ainda jovem, muito jovem, ele mata um gigante, um guerreiro, né? Treinado, ele mata e vence o gigante, né? E Davi, ele era odiado por Saul, mas era amado e protegido pelo filho de Saul, Jonatas, né? Quando Saul foi à guerra contra os filisteus, eles morreram, tanto o pai quanto o filho. Saul e Jonatas morreram nessa batalha em Gilboa. Muito bem. Davi assume o reinado e cometeu deslizes, pecados. Toda a vida do ser humano, né, é cheia de altos e baixos, e ele cometeu alguns pecados, alguns deslizes. E um dos pecados que foi muito grande foi o adultério e o assassinato, né? O assassinato, muito grande. Também vimos na vida de Davi a rebelião que ele sofreu, o ataque que ele sofreu do seu próprio filho, Absalão. Absalão tentando tomar o trono, Absalão tentando fazer com que ele deixasse o trono para ele. E foi uma guerra terrível. Davi, muitas vezes, ele teve que pedir perdão a Deus, E certa feita ele fez um censo, e este censo, né? Nós estamos ali em 2 Samuel capítulo 24, este censo ele fez sem a ordem de Deus. Deus cobrou e Deus fez com que Davi chorasse muito. Já no segundo Reis, está registrado, primeiro Reis, está registrado a morte de Davi. Está lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 10, foi quando o registro da morte de Davi. Tá bom? Então, essas curiosidades, o pai, o avô, os bisavós, os tataravós, é interessante, porque nós vamos estudando a palavra, vamos pesquisando e garimpar esses textos. Eu tenho alguns deles aqui, tá? Comecei em Ruth 4:17, 1 Samuel 16:1, né? 1 Samuel 17:13, 1 Samuel 22:3, 1 Crônica 2:13 e Mateus 1:5. Aqui nós estamos vendo os pais, a família de Davi. Lá também vemos em Ruth 4:17 os avós de Davi. 1 Crônicas 2:12 e Lucas 3:32, os avós de Davi. Tudo isso, querido, é para você ir pesquisando, lendo a palavra, se acostumando e crescendo na palavra, né? Errais por não conhecer as Escrituras, né? Quando nós estamos nos alimentando da palavra, o Senhor nos fortalece, né? Nos fortalece. Vamos lá. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 4, nós estamos vendo aí sobre os tataravós.
Ruth 4, 18 até o 21, 2 Crônicas 2, 11, o versículo 51 e o versículo 54 de 1 Crônicas, tá? Eu errei aqui, 1 Crônicas. Josué 2, 1, Josué 6, 17, Hebreus 11, 31 e Tiago 2, 25. Esses textos você anota, estuda e passa a meditar e passa a comer mais a palavra do Senhor. Bem? Muito bem. Comenta aí nos comentários do YouTube se você conhecia, sabia o nome, já ouviu falar, com certeza, mas sabia o nome, sabia ligar que Raabe era a tataravó de Davi. Você sabia disso? Essa curiosidade, né? Você teve a curiosidade de saber, tá? Então anote aí, comenta, passa para outra pessoa, passa para um irmão, passa para outro, para que eles tenham desejo, sintam-se motivados a estudar a palavra de Deus. Curte, comenta e compartilha o estudo deste dia. Deus abençoe. Eu estou esperando você neste estudo do livro de Ruth. Para a semana vamos dar continuidade à segunda aula. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.